do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, e dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no encontro passado, nós vimos sobre a criação do mundo. Rapidamente, agora, nós vamos fazer aquele momento de recapitular. Pode falar, Davi? Coloca para mim na apresentação. Abraão, na Arca de Noé, eles ficaram 40 dias ou 150 dias? Davi, você está pulando muitos anos. Calma. Calma. Ó. Oi, Glenda, pode falar. Não, eu ia falar que não estava apresentando, mas bem na hora que eu levantei, começou a apresentação. Então tá bom. Coloca aqui para mim, só na apresentação. Não dá pra fazer, eu acho que não. Só se fazer isso aqui. Opa. Oi. Só dá pra fazer isso aqui, no máximo. Não sei por quê. Só ela, assim. Não? Ah, assim? Isso. Até onde isso ela vai? Ah, ali. Não tá frente, mãe. Ainda pra frente. Aqui. Crianças, prestem atenção. Nós vimos na criação que Deus criou tudo o que existe, né? E Ele criou o homem e criou os anjos. E Ele criou para que fôssemos felizes com Ele por toda a eternidade. Então, Ele fez-nos um convite. E a partir desse convite, Ele espera a nossa resposta. O convite de Deus nunca muda. É eterno, tá bom? Então, Ele nos deu a liberdade de escolher se queremos ou não viver com Deus eternamente no reino de glória dele. E aí para que ele possa entender, Deus sabe de todas as coisas, mas a forma como ele colocou para que nos expressássemos é uma prova de amor, né? Então, aos anjos, que são criaturas lindíssimas, belíssimas, aos anjos, ele pediu que os anjos não se esquecessem que eles eram criaturas e que os anjos cuidassem, né, de cumprir as ordens de Deus, de cuidar das coisas que Deus criou. E aos homens, né, Deus nos colocou a orientação de que nós aprendêssemos a amar, já que Deus nos fez com a sua essência, né, e Deus é amor, nós precisamos saber amar mesmo, sermos perfeitos. E no início, os anjos, eles não viam a Deus, né? Eles ainda tinham que prestar essa prova de amor. Então, eles não viam a Deus. Aí, Deus também revelou aos homens, aos anjos, que a intenção dele era vir morar com o homem aqui no Jardim do Éden, aqui no paraíso. Por quê? Porque ele queria que o homem fosse aos poucos se desenvolvendo. E conforme
Deus iria ensinando o homem por meio do trabalho, Deus ia ensinando o homem a ser perfeito, né? Por meio do trabalho, o homem, então, iria desenvolvendo as virtudes. E aceitando o seu convite, se tornando cada vez mais perfeito, iria, então, morar no céu, com Deus. Então, Deus revelou isso também aos anjos. Daí, Lúcifer foi ficando bem irritado. Por quê? Porque, primeiro, que ele não queria cuidar do homem, né? Porque o homem é um ser mais simples. E o fato que irritou mais ele nessa situação é que o homem, quando Deus viesse nesse mundo, né, habitar o paraíso, para então ensinar o homem a ser perfeito por meio do trabalho, Deus faria, a partir disso, né, com que o homem fosse para o céu. Só que Deus viria para esse mundo por meio de uma mulher, né, que nós conhecemos, que é Maria. E essa mulher, por ter sido a mãe dele aqui nessa terra, e vocês sabem que mãe é aquela que ama, é aquela que cuida, é aquela que zela, né? Então, essa mulher que cuidaria dele enquanto homem, né? Porque Jesus foi um homem também, uma criança, nasceu bebê, mas sem deixar de ser Deus. Essa mulher, ele levaria, quando ela fosse para o céu, ele levaria ela a se tornar rainha do céu. Aí Lúcifer ficou bem irritado. Lúcifer não quis mesmo, e essa foi a origem ali do primeiro pecado, porque Lúcifer, soberbo, né, queria já ser como Deus, queria mandar em tudo e ser adorado, e agora, ainda por cima, não queria cumprir com o pedido de Deus. E ele fica muito irritado, ele se recusa a aceitar que ele iria se curvar diante de um homem, que no caso seria Jesus Cristo, né, enquanto homem, sem deixar de ser Deus, e ele principalmente teria que se curvar, além disso ter que acontecer, dele se curvar diante de um homem, ele ainda teria uma mulher, né, como a rainha dele. Ele não aceitou, e aí começou toda uma guerra no céu. Como os anjos são puros espíritos, né? Lembre que anjo, na verdade, é a função do puro espírito, é como se fosse a profissão dele, né? Como o anjo é um puro espírito, ele não é um ser material, ele não tem espadas. Nós vemos a espada, né? Por conta que nós somos seres materiais e precisamos de algo concreto para podermos compreender melhor. Então, a guerra era de ideias, né? Lúcifer, soberbo, ele se esqueceu que ele foi criado por Deus e que ele depende de Deus, né? E aí ele teve a vaidade. A vaidade, como diz o ditado, é a mãe de todos os pecados. É o oposto da humildade. A humildade é quando nós reconhecemos que nada somos sem Deus, né? E que nada fazemos sem o seu auxílio. E aí ele fala para os anjos assim: ah, Deus não deve nos amar de verdade, porque se ele amasse, ele não nos pediria isso. Percebam que esse espinho que Lúcifer plantou no céu, até hoje esse espinho também está nos nossos corações, porque nós também temos essa desconfiança de Deus. Mas aí vem um anjo pequeno, um anjo, nós vimos no encontro passado que os anjos são divididos em 9 coros, ou seja, há uma hierarquia, né? Desde os serafins até chegar no anjo da guarda. E esse anjo mais simples, a hierarquia mais simples, ele que trouxe a espada da verdade. Ele bradou bem firme: quem como Deus? E isso resgatou no coração dos outros anjos a resposta: ninguém é como Deus. Esse anjo recebeu o nome, quem como Deus, que é Miguel, e foi elevado a chefe de toda a milícia celeste. Ou seja, ele é como se fosse ali um general do exército de Deus, né?
Nisso, alguns anjos, junto com Lúcifer, insistem em permanecer com a mesma decisão, não aceitam o perdão de Deus e não desejam fazer a vontade de Deus. Então, eles são anjos decaídos, eles caem do céu, 1/3. São muitos, muitos, muitos anjos, né? Porque é um número que nós não fazemos conta de quantos são. É interessante notar esse slide aqui. Nós vamos trabalhar hoje em cima desse slide. Os demônios, em seguida, viram quando os anjos, aqueles que recobraram a consciência, ninguém é como Deus. Esses anjos, por terem manifestado seu amor por Deus e feito a sua escolha, então eles entraram no céu. E a partir dali, eles puderam contemplar a face de Deus. E então eles vão gozar da felicidade de Deus eternamente. É uma felicidade que é plena, ou seja, ela satisfaz por completo, nada pode destruí-la e ninguém pode tirá-la de nós. E os demônios, quando viram os anjos felizes, né, eles ficaram tristes, porque eles estavam contemplando a face de Deus e foram para o céu com ele. Então, o primeiro pecado deles havia sido a soberba, né? Eles acharam que eram como Deus, que só a eles bastava, eles esqueceram que eles precisavam de Deus, né? Primeiro pecado. Da soberba, eles foram para o segundo pecado, eles passaram a invejar os anjos bons, os anjos que se decidiram por amar verdadeiramente a Deus e fazer a sua vontade. Porque a vontade de Deus, nós vimos no encontro passado, que a vontade de Deus, ela é muito mais sábia, ela é muito mais perfeita. E como nós temos essa certeza que Deus nos ama, e que Deus nos ama muito mais do que nós mesmos podemos nos amar, então a vontade de Deus para nós, certamente, é muito melhor que a nossa própria vontade, mesmo que nós não compreendamos. E aí, o que que nós temos aqui? O primeiro pecado é a soberba e o segundo é a inveja. Depois, os demônios, eles ficam com ódio. E aí eles querem destruir o homem. Por quê? Porque o homem, ele, assim como os anjos, eles podem chegar a contemplar a face de Deus e ser feliz com ele por toda a eternidade. Então, os demônios, eles passam a odiar os homens. E nós vamos seguir hoje com essa nova etapa do pecado dos anjos. Pode passar. Deixa eu ver. Alguém tá... Glenda, você está com a mão levantada? Pode falar. Eu ia perguntar assim, no começo, a senhora falou que Deus criou o céu, ou Deus criou o homem, para ir para o céu com ele. Mas vamos supor que o homem não tivesse pecado. Ele não ia morrer, então como que ele ia para o céu? Se ele não tivesse pecado. Então, o primeiro plano de Deus, que a gente fala que é o plano A, era exatamente isso. Não se sabe, né? Nós não temos a revelação de todos os caminhos, de todas as vias, de todas as formas pelas quais Deus agiria. Mas o plano A era exatamente esse. O homem, lá no paraíso, Deus junto com o homem, Deus ia ensinando o homem a se tornar perfeito. O que hoje nós chamamos de santo, né, de santidade. Então, essa perfeição. E aí, na medida que o homem, então, aceitou o convite de Deus para ir viver com Deus no seu reino, e se desenvolveu, quando ele alcançasse a perfeição, Deus levaria ele para o reino de glória. Entendeu? Aí esse plano deu errado. Entendeu? Mas daí veio o plano B, que é o que nós vamos hoje ver um pedacinho, tá bom? Sim, obrigada. De nada.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Tatiana. Tatiana e Davi. Dani, desculpa. Fala, Bel. Sou a Maria Isabel. Fala. Eu quero saber por que Lúcifer não queria proteger a gente. Porque Lúcifer, ele era de todos os anjos o mais lindo de todos. Ele era o anjo de luz. E dentro do reino, digamos, dos anjos, né, existia aqueles que estavam mais próximos de Deus. E estes eram os serafins. E Lúcifer era um desses anjos, um dos serafins. E ele era tão lindo, que ele passou a se admirar. E ele passou a se admirar demais. E aí, de repente, ele também quis começar a ser adorado pelos outros anjos. Então, ele quis também, daqui a pouco, quis mandar no reino todo. Então, ele começou a ter o desejo de ser Deus. E aí, quando Deus fala aos anjos que eles precisavam cuidar de toda a criatura, tudo que Deus tinha feito, né? Porque tem os anjos, tem o anjo de Portugal, que apareceu para os pastorzinhos antes de Nossa Senhora. Então, tem o anjo que cuida dos países, tem os anjos que cuidam dos astros, né? Então, os anjos, aqueles que cuidassem do homem, que são os últimos, né? Ali os anjos da guarda, né? Quando Jesus viesse para esse mundo, que ele veio, né? Então, quando ele viesse, ele seria um homem e também Deus. Ele não ia deixar de ser Deus, mas ele seria um homem. Nesse momento, o anjo que estivesse lá com Jesus, cuidando de Jesus, ele teria que se curvar, porque Jesus seria Deus. Então, ele teria que fazer reverência. E Lúcifer falou, não, é demais isso. Não, a gente que é anjo, anjo lindo, maravilhoso, vai se curvar diante de um homem. Então, ele ficou bem bravo. E daí, quando Deus ainda falou que a mãe dele, né, a mãe desse homem, ainda ia ser a rainha dos anjos, aí ele ficou mais bravo ainda. Então, agora nós vamos para mais uma parte. É importante fazer esse momento de recapitular, porque para amarrarmos bem a parte de hoje, tá bom? Daí teve toda a criação, que nós já vimos, né? Deus aqui tinha criado tudo, e quando ele criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem dentro de um jardim, que foi chamado de paraíso ou de Éden. E esse jardim fica aqui no planeta Terra, num lado do mundo chamado Oriente. Nós vivemos no lado aqui que está pintado de azul. Nós vivemos do lado do mundo chamado de Ocidente. Mas o paraíso, ele era no Oriente. Ele fica no continente asiático. Vocês devem se lembrar dos continentes, né? América, Europa, né? Então, daí lá no continente asiático, esse paraíso, ele estava localizado numa região que ficava entre alguns rios. 4 rios, na verdade, né? Pison, Geon, Eufrates e Tigre. Isso. 2 desses rios ainda hoje existem, que é O Eufrates e o Tigre. isso. E essa região, por ela ficar localizada entre os rios, ela era chamada depois de um tempo de Mesopotâmia, né? Que significa entre rios. Essa região hoje é um país chamado Iraque. Ele faz fronteira ali com a Síria, a Turquia e o Kuwait. E o Irã. Isso. E aqui nós temos que nos atentar que quando Deus fez o homem, ele disse façamos, diferente do que como ele falava quando criou a luz, quando criou separou a terra da água, quando ele criou a luz, a lua e o sol, os luzeiros, quando ele colocou a vegetação, os animais marinhos e do céu.
tudo, os animais terrestres, ele sempre usou o verbo faça. Aqui ele falou façamos. Por quê? Porque o homem ele foi feito já dentro da família da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, Deus que fez tudo para o seu Filho, Jesus Cristo, e com o amor do Espírito Santo. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem, então, ele passa a ter uma dignidade maior do que o restante das criaturas criadas por Deus. E ele fez o homem a partir do barro, né? O que mostra que nós devemos ser humildes, né? E ele soprou nas narinas do homem o ruá, que é o sopro do Espírito Santo. Assim, o homem, diferente dos animais, ele é um espírito encarnado. O que significa isso? É um espírito que tem corpo, é um composto, né, de corpo e alma. E ele fez o homem, e depois, a partir da costela do homem, ele criou a mulher. Assim, o homem e a mulher, eles têm uma função de um ajudar o outro e terem filhos. E esses filhos, prestem atenção, essa parte é muito importante. Esses filhos, quando educados na fé de Deus, quando educados para adorarem a Deus, esses filhos alcançarão a vida eterna no reino de Deus. Lá no paraíso, Adão já trabalhava, mesmo que não precisasse. Como eu já disse para vocês, era por meio do trabalho que Adão ia desenvolver as virtudes, né? Lembra que virtudes são todos aqueles bons comportamentos que vão virando hábito na nossa vida. Hoje, nós podemos desenvolver nossas virtudes por meio de cada atividade, ajudando na louça da cozinha, ajudando no preparo dos alimentos, fazendo a tarefa, tomando banho, arrumando a cama, tudo que aparecer para nós, que for um serviço a ser realizado, ali mora a vontade de Deus disfarçada. Então, a vontade de Deus, ela vai acontecer sempre no agora. Nós só temos como fazer a vontade de Deus no momento atual, que é no presente. Por isso que chama presente, porque é um presente mesmo. O momento atual é o mais importante da nossa vida, porque é somente agora que nós podemos decidir se vamos ou não fazer a vontade de Deus. Depois, para terminar, nós vimos que o homem, ele tem um pouquinho de tudo da natureza. Então, quando Deus criou as rochas, as montanhas, os minerais, a única característica mais importante das rochas é a existência. Elas existem. Já os vegetais, eles existem como as rochas e eles têm uma vida vegetativa, uma vida nutritiva, ou seja, a planta ela cresce. Lá no início é uma mudinha, depois ela cresce. Os animais, assim como as rochas, os minerais, né, assim como os vegetais, as plantas, os animais, eles também têm a característica da existência e os animais também têm uma vida vegetativa e nutritiva, ou seja, o animal ele nasce pequenininho, depois ele cresce. Mas ele tem uma diferença, ele tem sensibilidade e ele pode andar. E o que é a sensibilidade? São os órgãos dos sentidos, os olhos, os ouvidos, a boca, nos trazem os órgãos dos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, ainda tem os internos, memória, e vários outros. E o homem? O homem tem tudo isso que os minerais têm, que os vegetais têm, que os animais têm, mas ele ainda tem a inteligência, que é uma característica dos anjos. E porque ele tem inteligência, ele é capaz de compreender o bem e o mal, e assim fazer uma escolha. Quando ele faz a escolha, é a liberdade. Os animais não têm liberdade. Os animais, eles são condicionados. O bezerrinho, ele nasce bezerrinho, vai crescer, vai se reproduzir e um dia vai morrer. O homem não. O homem, ele é uma tarefa a se cumprir, né? O homem, ele precisa se desenvolver e é por isso que ele tem uma família que o protege e que dá a ele meios adequados
para que ele cresça em sabedoria, estatura e graça. O homem, ele vive em família, porque quando ele vai aprendendo a amar nesse mundo, ele então vai para o céu. E lá no céu, ele vai ser família. Aqui nós vimos o exemplo do Karl Akutz, né? Então nós temos aqui no meio, ó, natureza humana, para cima natureza divina, para baixo natureza animal. Então o homem, a natureza humana, quanto mais ele se torna perfeito, ou seja, quanto mais ele se torna santo, né, que de virtude em virtude nós vamos indo para uma natureza acima da nossa. Por isso que é uma sobrenaturalização, né? Porque é uma natureza acima da nossa. Ele vai indo para a natureza divina, ou seja, ele vai se tornando santo, ele vai participando da realidade divina junto com Deus. Mas também o homem, quando ele não age de acordo com a sua essência, que é essa busca pela verdade, o homem ele vai reduzindo o seu estado, né, de natureza humana, que é corpo e alma, ele começa a se comportar apenas como um animal, que é onde se sobressai o corpo. O animal, ele só quer saber de viver de prazeres, ele foge da dor e busca o prazer. O homem, ele não pode deixar o corpo, com a sua vontade, ser superior do que a alma, tá bom? E aí nós temos o quê? Nós temos que buscar a verdade, sempre. Procurar e compreender o porquê das coisas. Isso vai iluminar a nossa razão, ou seja, a inteligência, e convidar a vontade. O que é convidar a vontade? É ir desenvolvendo as virtudes, é ir se tornando santo, né? E aquele versículo que nós sempre lemos todo encontro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei, né? Os demônios ficaram tristes porque os outros anjos contemplaram a face de Deus e foram para o céu com ele. Então, primeiramente, eles pecaram pela soberba porque eles quiseram ser como Deus. Depois, eles invejaram os anjos bons que foram para o céu. E depois, eles sentiram ódio do homem, porque o homem, se ele aceitar o convite de Deus, se ele se tornar santo, ele vai para o céu. E o homem é a única raça de tudo que Deus criou. Prestem bem atenção. O homem é o único que, quando tem filhos, é diferente dos animais. Quando ele tem filhos, os seus filhos, eles vão para o céu. Então, os seus filhos são familiares de Deus. Pode dar uma olhadinha aí, então. Aqui está escrito, né? Tá todo mundo bem? Só a Clara que levanta a mão. Clara, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar aqui se Deus é onisciente, ele sabia da baixada que tinha que fazer, ele sabia Clara, eu não estou conseguindo te compreender. Tem alguma coisa com o seu som. Agora dá para ouvir melhor? Um pouquinho. Davi! Você tem gente no chat? Clara. Eu vou abrir o chat aqui rapidinho, daí manda a pergunta e depois eu fecho de novo. Isaac. Pronto. Agora, quem tiver pergunta, pode mandar lá rapidinho, tá bom? Perguntas tem PDF. Essa aula, tanto ali. Só um minutinho, fecha a porta. Nazaré, essa aula, assim como as outras, elas estão todas salvas no Drive. É só entrar depois. Bom? Clara, você conseguiu? Davi, você ia perguntar alguma coisa? A Clara tá digitando. Eu vi. Bom, enquanto a Clara digita... Aqui. O que é transeunte? Transeunte é aquele movimento que a pedra faz, que alguém tem que levá-la para algum lugar, ou ela transfere o movimento dela para outro. Só um minuto. Ela
A pedra, por exemplo, ela está rolando. Aí, quando ela rola, ela bate numa outra pedra, ela para e a outra pedra segue com o movimento, entendeu? É um movimento transeúnte. Ela não tem movimento por si só. Ela precisa de que algo faça um movimento nela. É diferente do movimento do homem, que ele caminha, ou do movimento dos animais, que ele também se locomove. As plantas, elas têm um movimento, mas é um movimento que permanece dentro delas. Então, a seiva, ela irriga a planta e a planta vai crescendo, né? As raízes também caminham um pouco, mas é um movimento que fica dentro da planta. Tá bom? Agora a Clara mandou mensagem aqui. Eu consegui responder se vocês. Deixa eu ver. Lavínia, um monte de gente mandou pergunta no chat. A gente percebeu. O Itro acabou de ver. Obrigada, Miguel. Os anjos também têm livre-arbítrio, por isso que ele não pediu na página. Pode falar, Itro. Responde Não, você. responde sim. Se Deus é onisciente, por que ele não impediu a batalha dos anjos? Porque Deus, ele deu a liberdade. Deus é um cavalheiro. Ele não obriga ninguém. Então, ele deixou os anjos terem a sua liberdade de escolha. Porque os anjos, eles sabem entender o que é bem e mal. Por isso que nós podemos entender o que é bem e mal. Porque a razão, ou seja, a inteligência, é uma característica que nós temos semelhante à dos anjos. Os anjos têm livre-arbítrio? Sim. Tá gravando? Sim. Isso. Por que que ele não interviu? Por causa disso, por causa da liberdade. Como para nós, Deus deu um tempo, há um relógio do tempo. Assim, para os anjos e para nós, há um tempo. Deus está dando um tempo para que todos possam fazer sua escolha. Terminado o tempo, Deus vai prender todos os demônios e nós não teremos mais o mal no mundo. E o céu e a terra se unirão. Esse é o fim da história. Mas a gente não pode ficar falando do fim da história antes de percorrer a história. É igual contar o fim do filme, né? O final do filme. Então vamos lá. Ítalo, se você quiser seguir ali com as câmeras, agora pode ser, tá? Você que decide. O demônio, que no início era um anjo, soberbo e invejoso, não conseguiu destruir a família da Santíssima Trindade no céu. Agora também odeia o homem, pois este poderá um dia contemplar a face de Deus no céu. Ou seja, se nós formos virtuosos, santos, fazer o que Deus nos pede, um dia nós chegaremos à morada de Deus, que é o céu. Odeia mais ainda porque o homem, diferente dos animais, quando gera filhos, gera familiares de Deus. Porque o homem, ele tem a razão, que é a inteligibilidade ou o saber das coisas. Ou seja, quando um homem, por exemplo, se casa com uma mulher e tem filhos, esses filhos podem ser instrumentos do demônio ou podem ser instrumentos de Deus. Cada pessoa é assim. Então, os animais, quando eles têm filhotes, eles têm filhotinhos, eles se reproduzem, né? Mas o homem é diferente. Quando ele tem filho, esse filho tem uma alma que é eterna. Então, essa criancinha, ela também é convidada a habitar o céu. Os anjos não têm filhos, os anjos não se casam, os anjos não se reproduzem. Então, os anjos não têm como povoar o céu. Os animais também não, né? Os animais, eles têm uma vida que é deste mundo. O homem, ele pode povoar o céu. Então, quando o homem tem um filho, uma vez, Padre Léo falou isso. Eu me lembro, foi num retiro de 1998. Eu não assisti o retiro nessa data, mas eu vi essa gravação num ano bem depois, tipo 2018, alguma coisa assim. Olha, muitos anos depois. Eu estava trabalhando quando eu entrei no posto, porque eu sou enfermeira. Quando eu entrei no posto de enfermagem, tinha uma televisãozinha em cima da geladeira. Não tinha ninguém lá. E estava tendo uma pregação da Canção Nova. E o Padre Léo estava lá, daquele jeitinho dele, falando para aquela multidão toda. E ele disse assim: porque o homem, ele é diferente dos animais. O homem, quando ele gera filhos, não é uma prole. Não é igual os ratinhos quando tem um monte de ratinho, o cachorro tem um monte de cachorro.
Padre Léo não falou do rato nem do cachorro, eu estou acrescentando. Mas o Padre Léo disse assim: o homem, quando ele tem filhos, ele gera familiares de Deus. E é por isso que o demônio odeia o homem, porque o homem é a única raça de tudo que Deus criou, que quando tem filhos, ele gera familiares de Deus. É a única raça que povoa o céu. Percebam que coisa linda. Quando o homem e a mulher, eles têm um filho, eles contribuem com a parte da natureza humana, nós, né, passamos as nossas características para o filho, e Deus entra com o sopro da vida. Então, o homem tem a chance de, o homem, nesse caso, o homem e a mulher, quando eu falo o homem, é os dois, tá bom? São os dois. O homem, ele tem a chance, né, de participar com Deus da criação. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Oi? Agora dá pra me ver? Parece Não muito. Mas fala, Clara, eu tô tentando ouvir. eu ia perguntar, mas acabou que já acabou já respondendo. Eu só ia ver se nós está funcionando mesmo. Ah, então tá bom. Quem mais ergueu a mão? E outra coisa que eu ia fazer também você daqui. Se Deus no sétimo dia que pode criar, a melhor descansou, porque ele nunca mais criou, Se Deus, o quê? Deus no sétimo dia parou de criar, quer dizer que no sétimo, depois do sétimo dia ele nunca mais criou. Ele cessou a criação. E como Deus é eterno, ele não, para ele não existe ontem e nem amanhã. Para Deus é hoje. Então Deus, quando ele criou todas as coisas, quando ele criou o homem, caso ele nos chamou, né, a cada um de nós. Só um minuto. Que filho? Então quer dizer que depois que ele criou Adão e Eva e criou os anjos e terminou a criação, os anjos nunca mais ouvi mais anjos do que aqueles que eles são criados? Não teve mais anjos? Depois que ele criou os anjos, criou Adão e Eva, nunca mais ele criou nada? Foi isso que você perguntou? É. Isso, ele cessou a criação. Quando diz assim, ó, Deus descansou, significa ele parou de criar. Não é que ele dormiu, ele não dormiu. Se ele dormisse, ele tinha parado de sustentar a criação e nós teríamos morrido. Mas o que que acontece? Deus sabia de cada um de nós que existiria a partir daqueles que ele já tinha criado, tá bom? É como se Deus já tivesse visto, como não? É exatamente isso. Deus já sabe quem vai ser seus filhos, e os filhos dos seus filhos, quem vai ser seus bisnetinhos, ele sabe toda a nossa história, ele sabe de cada um que ainda vai nascer, ok? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Quem tiver dúvidas, na medida que for apresentando, vai pondo no chat, depois a gente vai respondendo, tá bom? Mas tentem não ficar escrevendo, tentem prestar atenção. Pode falar. Então, demônios vêm para o paraíso terrestre para tentar fazer o homem se perder de Deus, para que não seja feliz com Deus. Ou seja, o demônio chega assim na gente e fala assim: olha, faz o que sua mãe falou, não. Faz assim que é melhor para você, tananá. Tá bom, a pessoa desobedece, o pai, por exemplo, morreu. Daí, quem leva a melhor parte? O demônio. Mas vamos agora pegar a história. Primeiro, o primeiro pecado. Aí nós vamos chegar no pecado de agora. Então, qual foi ali, como foi a forma que o demônio fez o homem pecar? Porque quando Adão e Eva foram criados, né, eles eram tão puros, né, sem mancha, sem pecado, que a alma e o corpo, eles eram translúcidos, né, quase que transparente. O homem, Adão,
foi o homem mais inteligente que existiu. Por isso que os homens, aquela história do homem da caverna, não é a história verdadeira. Né? O homem da caverna não é o homem que representa a humanidade. O homem, quanto mais perto da geração de Adão, mais sábio era. Por quê? Porque Adão caminhava com Deus. Porque Deus visitava Adão no paraíso. Porque era o próprio Deus que ensinava tudo para Adão. Então, Adão é o homem mais sábio que já existiu. Ele e Eva, né? Então, eles eram puros. Eles tinham o olhar amoroso de Deus. O que é o olhar amoroso de Deus? O olhar daquele que quer o bem do próximo, que é o bem de todo o restante. E aí, Lúcifer foi lá no jardim e foi tentar Eva e Adão, foi prová-los, foi ver se conseguia fazer eles se perderem de Deus. Salomão foi muito sábio, muito, mas Adão é o que está mais perto da união com Deus, da revelação com Deus. Agora vamos lá. Os 3 caminhos que Lúcifer usou para o pecado. Primeiro, o Ítalo vai ler agora o livro de São João Bosco, o capítulo que trata, ali, Ítalo, no armário, o capítulo que trata do pecado. Ele vai ler uma parte e eu preciso de mais 2 voluntários para ler a outra parte. Quem se habilita? Davi e Glenda. Professora, qual capítulo? Ó, no livro de São João Bosco, tá na página, aqui, 25. Na página 24. Isso, 24. Capítulo 3. 2. Primeiro pecado. Leia bem alto, Ítalo. Você vai ler até aqui. Até aqui. Prestem atenção. O Ítalo vai ler bem alto. Adão e Eva, no paraíso terrestre, cometeram uma gravíssima desobediência. Era-lhes permitido comer de todos os frutos existentes naquele jardim de delícias, exceto do fruto de uma só árvore. Comei, disse-lhes Deus, de todos os frutos que aqui estão, mas não toqueis no fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Em qualquer ocasião que comerdes, morrereis. Porém, o demônio, que tinha sido expulso do céu por soberba e condenado para sempre ao inferno, levado pela inveja de que outros fossem gozar a felicidade que ele perdera, tomou a forma de uma serpente e disse a Eva: Por que não comes tu o fruto desta árvore? Ela respondeu: Porque Deus o proibiu sob pena de morte. Não, replicou astuta a serpente, não morrereis. Pelo contrário, assim que o comerdes, tornar-vos-eis semelhante a Deus, conhecendo bem e o mal como ele. A mulher, então, seduzida por tais palavras, entretém-se a olhar o fruto proibido. Lhe estende a mão, colhe-lhe um fruto e o come. Em seguida, leva ao companheiro, o qual lhe segue o exemplo. No mesmo instante, tudo muda de aspecto aos olhos dos nossos coitados pais. Reparando que estão desvestidos, cheios de confusão, apanham folhas de figueira para que se cobrirem. Depois, assustados, escondem-se entre as árvores do jardim. Assim se cometeu o primeiro pecado, aquele pecado que, transmitido desde Adão a todos os seus filhos e gerações, deu origem a todos os males que afligem os homens na alma e no corpo, e que comumente se chama de pecado original. Davi, quer ler? Quero. Agora é a castigo de Adão e Eva? Isso. Até aqui. Posso começar? Pode começar. Cometido o primeiro pecado, logo Deus se fez ouvir, assim falando: Adão, Adão, onde estás? Ele respondeu: Estou escondido, Senhor, porque não ouso comparecer à tua presença. E Deus disse: Por que temes a minha presença, Senhor, porque comeste do fruto proibido? Replicou Adão: Eva, que me deste por companheira, trouxe-me daquele fruto e eu comi. E disse Deus a Eva: Por que fizeste isso? Eva escusou-se, dizendo:
seduzida pela serpente, come do fruto daquela árvore. Vendo Deus que, após o pecado, ainda procuravam atribuir a culpa um ao outro, pronunciou esta terrível sentença primeiro contra a serpente, dizendo: Maldita serás tu entre todos os animais, rastejarás no chão e por toda a tua vida te nutrirás de pó. Haverá inimizade entre ti e a mulher, ela, porém, por meio de o Messias, que dela de nascer, esmagará a cabeça. Depois contra a mulher, em nascendo filhos de ti, muitos terás que sofrer. Serás submissa ao poder de teu marido, e ele será sempre superior a ti. Por último, disse Adão: Por tua causa, a terra será maldita, produzirá cardos e espinhos. Com trabalho e fadiga tirarás dela o teu sustento, comerás o pão com o suor do teu rosto, até que de novo tornes ao pó de que foste tirado. Em seguida, Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais e expulsou-os do paraíso, à porta do qual pôs um querubim armado de espada de fogo, para guardar a entrada. Isso. Glenda? Promessa de um Salvador. Por essa grave desobediência, nossos primeiros pais caíram do estado de inocência e arrastaram a desgraça de Deus a si mesmos e a toda sua posteridade. Mas Deus, misericordioso, não quis abandonar o gênero humano e deixá-lo na perdição merecida. Pelo contrário, depois da queda de Adão e Eva, logo prometeu que nasceria da mulher aquela que viria esmagar a cabeça de uma serpente tentadora, isto é, o demônio. Era esse o Messias, isto é, o Redentor, pela meditação do qual todos os homens pudessem readquirir o direito à vida eterna. Essa promessa foi muitas vezes repetida aos homens. E a história sagrada pode chamar-se uma série ininterrupta dessas promessas, que se tornavam cada vez mais claras à medida que se aproximava o tempo do suspirado Redentor. Que lindo, né? Então, muito obrigada, vocês que leram. Muito obrigada a todos que prestaram atenção. Então, quando o demônio chegou lá, ele começou um diálogo com Eva. Nossa, mas vocês não podem comer de nenhum fruto. E a Eva, bobinha, coitada, não podia, né? Entrou no diálogo. A gente não pode entrar no diálogo com o demônio. Se a gente começa, a gente acaba se dando mal. Ela falou: não, Deus deixou nós comermos de todos os frutos, menos a árvore que está no centro. Daí, quando ele começou esse diálogo, só um minutinho. Senão todo mundo fica erguendo a mão. Isso, vou fechar o chat por enquanto. Fecha. E daí agora eu quero que vocês prestem atenção. Depois vocês perguntam. Ó, isso é muito importante, porque esse caminho do pecado é o caminho que até hoje é o mesmo, cada vez que nós pecamos. É o mesmo. Deus é muito simples, nada muda. Se nós conhecermos como foi no início, lá em Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, nós vamos saber hoje o que está acontecendo. Sempre. Sempre que vocês tiverem dúvidas, voltem e meditem sobre o início. E vocês vão saber o que no princípio Deus sonhou para nós. Então, ele falou assim: não, é mentira. É que Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vocês sereis como Deus. E aí aquilo fez Eva ficar assim, né? Nossa. Aí já começou a nascer assim uma certa soberba, sabe? Ela já começou a se esquecer de que ela precisa de Deus. Põe para mim o carregador. E quando isso aconteceu, só colocar o carregador, ela começou a a já ter o desejo de ser como Deus. E aí Lúcifer foi ganhando espaço no diálogo. Quando a gente esquece que nós precisamos de Deus, que nós somos fracos,
que sem Deus nada somos, que tudo dá errado, que nós precisamos de Deus para respirar, nós precisamos de Deus para ter o nosso corpo funcionando, nós precisamos de Deus para nossos pensamentos funcionarem, nós precisamos de Deus porque todo o alimento é Deus que nos providenciou, tudo que dá certo, tudo que Deus nos livra de dar errado, Deus nos ama e nos cuida todo o tempo. Quando nós começamos a esquecer isso, já é uma soberba. Quando a gente acha que conseguiu porque nós nos esforçamos, nós conseguimos porque nós somos inteligentes, é uma soberba. Então, quando Eva olhou para a maçã, e não se sabe direito se era uma maçã, mas também não importa se era maçã, se era uma outra fruta, se era uma laranja, se era uma banana, se era um figo. O mais importante não é a fruta. Percebam, o mais importante aqui é a obediência. Prestem atenção. Então, quando Eva olhou para a maçã, ela olhou e falou assim: nossa, mas é muito bonito. Tipo assim, os olhos dela, ó, os olhos cresceram. Ela desejou ter aquilo para ela. Então, quando esse pecado, que é a concupiscência dos olhos, é quando nós queremos ter as coisas do mundo, quando nós ficamos olhando as coisas. E hoje é mais ainda sério isso, a partir do momento que nós temos o celular mostrando o tempo inteiro a vida dos outros, mostrando produtos, quantas coisas a gente começa a olhar e começa a sentir desejo. Tipo, parece que o outro tem uma casa melhor, mais gostosa, ou, eu queria aquele sapato, eu queria aquela boneca, eu queria... Nem precisa, entenderam? Então, é o apego às coisas do mundo. Esse pecado, ele derivou desse momento, quando Eva olhou o fruto e parecia muito bonito, ela queria tê-lo. Depois, ela sentiu vontade de comê-lo. Ele parecia muito gostoso. Passa para frente, Ítalo. O fruto parecia muito gostoso. Ó, aqui está retratado, né, o pecado da avareza, né? Você sempre querer ter mais, 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 tá? Então, aqui pela concupiscência dos olhos. Concupiscência é essa inclinação egoísta, quando perde o olhar amoroso de Deus, tá? Aqui, ó. Ficou pulando. Hã? Aí é o rico pulando, né? Aqui está simbolizando a gula, né? Então, a concupiscência da carne. Né? Então, parecia gostoso. Eva desejou comer o fruto. Então, aqui nós temos que lembrar do mundo, dos prazeres do corpo e da alma. A preguiça é um prazer do corpo, é um vício. A gula, pode passar aí. E a soberba da vida, aqui é o rei Saul, né? Então, parecia que aquilo ia ser bom para a inteligência. Quem comesse daquele fruto seria como Deus, né? E aí ela esqueceu completamente que sem Deus não somos nada. Então, esses são os 3 caminhos do pecado. A concupiscência dos olhos, quando a gente quer ter as coisas do mundo, fica apegado a isso. Qual que é o contrário, né, de apego? Qual é o contrário de apego? Desapego. E qual é a prática de desapegar? Vou dar uma dica. Desapegar. Oh, entendi, desapego. Esmola. Quem falou esmola acertou. Então, como é que nós combatemos esse pecado de apego às coisas do mundo? Desapegando, dando embora algo nosso. Aquilo dá uma dorzinha, a gente sofre, mas a gente educa o nosso corpo. A alma educa o corpo. O outro pecado, a concupiscência da carne, os prazeres do corpo. Eu gosto de comer comida boa, eu gosto de vestir roupa gostosa. Eu não gosto de andar com blusinha de manga, porque é tão calorenta. Eu gosto de andar de blusinha de alcinha. Eu não gosto de andar de saia para baixo do joelho. Eu gosto de andar de mini saia, porque é muito calor. Eu não gosto de andar com um sapato bonitinho, por exemplo, aí na missa. Eu gosto de ir com um sapato tipo Crocs.
Se a gente não tem nenhum sapato, é esse que nós temos, é esse que nós vamos. Mas se a gente for, por exemplo, num casamento, a gente não vai fazer de tudo para comprar um sapatinho bonito? Então, para ir na missa, a gente tem que ir também com a melhor roupa que a gente tiver na casa da gente. E aí, muitas vezes, a gente começa a se vestir mal porque é mais cômodo, é mais confortável. Entenderam? Como é que a gente incomoda o corpo? Como é que a gente faz o corpo aprender que não tem que fazer só as coisas gostosas, mas as coisas certas? Qual é a prática? O Jejum. jejum. Então, o jejum, ele nos fortalece. É como juntar um baú de tesouros para o momento da pobreza, para o momento do deserto, aquele momento que a gente mais precisa, o jejum é que nos junta essas riquezas. Então, o jejum é quando a alma está educando o corpo. Não, 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 não. Você está com vontade de fazer isso, mas isso não é bom. Você vai ter que ser forte. Entenderam? E a soberba da vida, quando a gente se esquece que é Deus que nos dá tudo. Como que a gente pode ter uma prática que faça nos lembrar de que Deus é quem nos dá tudo? Qual é a prática que eu realizo para manter a amizade com um amigo? Tipo assim, o que eu tenho que fazer para o Davi nunca se esquecer de mim e eu não me esquecer do Davi? Esmola? Não, eu só Fala com ele. isso, falar com ele. Se eu mantenho uma relação de amizade, a gente conversa. E como que é a conversa com Deus? Qual é o nome disso? Oração? Então, acertaram. Então, o modo de combater a soberba da vida é a oração. Entenderam? Então, vocês aprenderam os 3 caminhos do pecado que levaram Adão e Eva a perder o paraíso, mas vocês já aprenderam quais são as 3 práticas para combater estes caminhos que até hoje rondam o nosso coração. A soberba também tem penitência, né? A mortificação que... Mas é a oração que combate. Agora, o pecado. Então, o pecado é o quê? Pode falar aí. Não, pode falar. Não, fala assim. Tá bom. O pecado é querer ser feliz sem Deus. Gente, se a gente for perceber, querer ser feliz sem Deus é muito fácil. Porque o pecado é gostoso, não é uma coisa que dói, que nem é verdade. Tanto que o padre Paulo Ricardo, que eu acho que muita gente conhece, fala que a verdade dói. Porque, por exemplo, uma pessoa que não é cristã, quando ela vê como que a doutrina cristã é, não come carne às sextas, tem que fazer jejum, né? Aí fala assim, não, é muito pesado. A verdade dói. Agora o pecado é gostoso, tipo, comer muito. Gente, comer muito é gostoso. Se a comida, se você gosta daquela comida, é gostoso. Você come, 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 come. E tá Principalmente bom. se tiver queijo gorgonzola. A gula do Hitler por A sabores. gente não. A gente tem que vencer a vontade de tomar sorvete. A gente também. Eu tô fazendo penitência de sorvete, mas é muito chocolate. difícil. Não faço nem ideia. Tá bom, mais exemplos de pecado, por exemplo. É simples. Sua mãe fala assim, filho, arruma seu quarto, por favor. Eu falei, tá bom, mãe, vou lá arrumar. Mas daí ele vai jogar videogame. Pronto. Já pegou, já desobedeceu sua mãe. Ou seja, o pecado, que nem está escrito aqui, ele vira as costas a Deus. Ele quebra a ordem e a harmonia da criação. Porque Deus, se a gente for ver na Bíblia, ele criou tudo com perfeição. Tudo que Deus viu era bom. Ou seja, o pecado é bom? Não. O pecado não é bom. Não. O pecado não é bom. E aí, como resultado, né, dessa desobediência, o Ítalo já vai falar esses 3 itens aqui, mas antes o Ítalo falou algo que me fez lembrar uma observação importante. Por que que a obediência, lembra que eu falei para vocês guardarem, né, a vaidade e a humildade.
A humildade é aquela pessoa, então, que sabe que Deus que a fez, que é Deus que a mantém viva, que é Deus que providencia todo o necessário, que Deus a ama. E ela sabe, ela sente que Deus a ama, ela sente que Deus cuida dela. Então, o que ela faz? Ela obedece. Por quê? Porque ela se sente amada. E ela sabe que, mesmo que ela não compreenda por que Deus deu aquela ordem, aquela orientação, mas ela obedece. Por quê? Porque ela tem certeza que é para o bem dela. Então, a humildade, ela tem como fruto a obediência, né? E gera mais amor ainda, né? Agora, a vaidade, né, o orgulho, que é a raiz do pecado, né? Ele vai ter como fruto a desobediência. Porque a soberba, o orgulho, a vaidade, elas estão todas entrelaçadas. Então, o soberbo é o contrário do humilde. O soberbo é aquele que se esquece que Deus é tudo para ele, que Deus o mantém bem. E aí o soberbo, ele quer ser feliz também, mas ele quer ser feliz fazendo as suas escolhas. Ele se esquece que ele não é tão sábio quanto Deus, mas ele acha que a escolha dele é melhor que a de Deus. Então, o soberbo, ele tende a ir para o egoísmo, ele quer ser Deus de si mesmo, ele quer fazer a sua vontade, e não a vontade de Deus. O humilde não. O humilde, ele ama a Deus, e ele sabe que Deus o ama. Então, ele obedece, mesmo que ele não entende, mas ele obedece, porque ele tem certeza que é melhor para ele. E ele se abandona nos cuidados de Deus. E aí Deus ama mais ainda, porque ele quer ser amado. É o contrário. Entenderam bem isto? Então, quando o homem peca, é como se Deus estivesse aqui e o demônio aqui. E aí Deus dá uma proposta e o demônio dá outra. E o homem está aqui no meio. Ao invés de ele ficar, né, virado para Deus, ele vira as costas para Deus e vai na direção oposta. Então, o pecado é a morte, o salário do pecado é a morte por causa disso. Porque nós viramos as costas para Deus para fazer a nossa vontade. Então, nós atendemos o pedido do inimigo. Então, de escolha em escolha, cada vez que eu fizer uma escolha contrária à vontade de Deus, eu estou virando as costas para Deus. Ó, Deus está aqui atrás. Mas eu não quero a vontade dele, eu quero a minha. A minha é o sussurro do demônio. Então, eu estou indo na direção da onde? Do céu ou do inferno? Do inferno. Do inferno. Então, quando essa pessoa morre, ela vai, o Padre Paulo fala que ela enxerga a alma dela, porque hoje nós não conseguimos enxergar a nossa alma. E depois do pecado original, o nosso ser ficou em desordem, perdemos a harmonia. Nós não podemos ver nossa alma. Nós só veremos novamente a nossa alma depois quando nós morrermos. Professora, Deixa eu só finalizar, já vou atender. Quando nós chegarmos nesse momento da morte, a pessoa se assusta, porque ela vê uma alma que ela está tão afastada de Deus, ela de escolha, cada escolha que ela foi fazendo na vida dela, ela foi fazendo na direção oposta de Deus. Então ela se tornou uma alma que odeia Deus. E aí ela vê Deus com as outras almas felizes e ela odeia mais ainda. Então a própria alma se lança no inferno. Não é Deus que lança a alma no inferno. Deus morreu numa cruz para nos salvar. Deus sofre quando uma alma vai para o inferno. O anjo da guarda dessa pessoa sofre. Mas é a própria pessoa que causou isso. Então percebam que depois que Adão e Eva pecam, né, eles quebram a amizade com Deus. E toda a criação entrou em desarmonia. Então o homem, vocês viram que ele se escondeu e se cobriu com folhinha da figueira? Por quê? Porque ele desconfiou de Deus, então ele acha que Deus também desconfia dele. Vocês percebem isso? Então ele perdeu o olhar amoroso de Deus. Aí o homem, ele começa a só querer o bem para si mesmo. Adão olha para Eva e não pensa mais qual é o bem que Eva precisa, que ele precisa ajudá-la.
Ele já pensa no que Eva pode fazer por ele. Eva olha para Adão e também pensa a mesma coisa. O que Adão vai me ajudar? Ela não pensa mais em ajudar o Adão. Eles perdem o olhar amoroso de Deus. Eles se tornam egoístas. Eles começam a explorar. Adão, o homem, um explora o outro e explora a natureza. Nós somos assim. Nós somos egoístas. Nós temos que lutar contra isso o resto das nossas vidas. Foi? E, como o homem passa também a explorar a natureza, a terra, ela se torna, ela é como se ela ficasse com raiva. A terra também se torna brava com o homem. E aí, é por isso que o castigo de Adão é que o trabalho vai ser muito custoso. No paraíso, o trabalho era prazeroso. Já fora do paraíso, ele vai ter que comer o pão com o suor do rosto dele, ou seja, ele vai ter que trabalhar muito para conseguir ter alimento e o que é necessário para sobreviver. E os animais também, os animais ficam violentos. Agora eu quero perguntar, quem queria falar alguma coisa? Pode falar. Eu. Uma vez eu estava numa festa junina, já estava quase no final. Daí uma moça, ela estava longe de mim, ela perguntou se eu queria balinha, só que eu não fui porque era perigoso. Os filhos, quando nós treinamos nessa terra, como que é seu nome? Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Olha só, isso que você falou é muito importante. Quando nessa terra nós treinamos obedecer os pais, é o mesmo movimento que eu acabei de explicar da obediência a Deus. O filho que obedece o pai, ele obedece o pai por quê? Porque ele sabe que o pai o ama, que o pai quer o bem dele. Quando eu falo pai, é pai e mãe, tá bom? Então, o filho que obedece é porque ele sabe que os seus pais o amam e só querem o bem dele. Mesmo que ele não compreenda por que o pai fez aquela orientação, ele obedece. E certamente vai dar tudo certo com ele. Agora, o filho desobediente é o filho soberbo. É o filho que acha que pode fazer do modo dele. E ele acaba se dando mal. Então, Maria Luísa, ela não se afastou, ela não foi com uma pessoa estranha, porque certamente os pais dela tinham orientado ela de que ela não podia andar com estranhos. E olha o risco se ela tivesse ido a pessoas muito más. Giana, pode falar. Ainda mais que ela estava com o carro do lado. Com o carro do lado. É verdade. Glenda, Giana. Eu vi agora que eu vi que a mão estava levantada. Oi? Não, só queria dizer. Glenda. Eu ia perguntar, assim, todas as pessoas têm um anjo da guarda, né? E quando uma pessoa morre e ela vai pro inferno, o anjo da guarda volta pro céu. E sim, ele pode ser anjo da guarda de outra pessoa que nasceu, ou ele vai ficar ali só servindo. Eu acho que não. Porque é um elo eterno. O anjo da guarda, no momento da nossa concepção, nós temos um anjo da guarda. Então, quando nós nascemos, nós vamos ser batizados, nós temos um anjo da guarda. Esse anjo da guarda é o nosso melhor amigo. Ele vai nos acompanhar durante a vida toda. Se nós formos para o purgatório, ele vai fazer as pessoas aqui da Terra se recordarem de nós para rezarem por nós. Agora, se no nosso juízo final, né, nosso juízo particular, aliás, quando nós morrermos, pela própria justiça divina, nós formos condenados ao inferno, daí ele fica triste, mas ele sabe que a justiça divina é perfeita. Ele volta para o céu e continua louvando e glorificando a Deus. Tá bom? Vou passar para o próximo, que nós temos que terminar. Né? Nós temos que terminar. Vamos lá. O tempo está acabando, não falta quantos dias. Então, houve um caminho. Olha aqui essas duas mãos, né? De um lado está Adão e do outro está Deus. Percebam que as mãos, elas se parecem, os braços também, é que a imagem cortou a parte de Deus.
Mas o dedo de Deus, ele está mais reto. O dedo do homem está inclinado, curvo. Por quê? Porque Deus é firme, ele permanece reto na verdade. O homem, ele é um homem decaído, né? Um homem que tem a natureza agora não mais em harmonia, mas ele estende o braço na direção de Deus para aceitar a ajuda de Deus. E o caminho, diminui, filho, de novo. O caminho, aqui é o nosso último slide, praticamente. Acho que é o último já. Então, aqui, vocês prestem atenção. Olha que analogia que o padre Paulo Ricardo fez. É a coisa mais linda. Para Deus, olha, guardem isso. Para Deus, nada é complicado. É tudo simples. Nada muda, porque Deus é eterno, então nada muda. Olha isso, nosso último slide. O mesmo caminho que o pecado usou para levar a humanidade, para levar o homem, cada um dos homens, à perdição, à condenação, a serem escravos do demônio, porque todos os homens no pecado são escravos do demônio, escravos acorrentados. O caminho que levou o homem, então, à sua perdição. Deus usou o mesmo caminho para entrar a salvação do homem, a redenção, ou seja, para comprar o homem de volta, para o homem deixar de ser escravo do demônio. Então, qual foi o primeiro caminho? Presta atenção. Havia uma mulher imaculada, ou seja, ela não tinha pecado, ela não tinha mancha do pecado. Virgem, noiva de um homem, diante de um anjo, na presença de um anjo, diante da árvore da vida. Ela pega o fruto para ela. Essa mulher é Eva, e ela condena toda a humanidade. Ela não foi obediente. Ela não foi humilde. Ela não obedeceu a Deus, que não era para comer o fruto. Ela, então, Lafina tá travando. voltou? Melhorou. Ela condenou toda a humanidade. Aí Deus usa, depois de muitos anos, ele prepara um povo, esse é o plano B. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Ele prepara um povo por meio de profetas, de reis, né? Olha, coisas lindas, né? E ele prepara esse povo para recebê-lo enquanto Deus, homem. E ele usa o mesmo caminho. Então, é uma mulher também imaculada, virgem, noiva, na presença de um anjo, diante da árvore da vida. Ela devolve o fruto. Quem é essa mulher? Maria. Maria. Então, Maria, que por ter sido a mãe de Deus, sem mancha, né? Maria não é imaculada? Sem mancha, virgem, noiva de José, na presença de um anjo. Maria está diante de qual anjo? Qual anjo anuncia? Gabriel. Isso. E para Eva, qual é o anjo que está diante dela? Demônio. Lúcifer, o demônio. E qual é a árvore da vida no qual Maria está diante? Deus. Jesus. Deus. A cruz. A cruz. A cruz cruz salvadora. É feita do quê? De madeira. Madeira. E a madeira vem da árvore. A madeira vem da árvore. Então, Maria, diante do lenho da cruz, ela é humilde. Vocês acham que é fácil uma mãe ver um filho ser morto? Não. Maria, mesmo. Morre do coração. O que Simeão falou no templo? Que uma
espada de dor transpassaria sua alma, de tanta dor. Maria, mesmo sofrendo, ela confia em Deus, ela obedece. A obediência é fruto de qual virtude? Humildade. Da humildade. Humildade. Maria é humilde, então, como ela é humilde, ela obedece. Por quê? Porque ela confia em Deus. Ela sabe que é um Deus que nos ama. Ela sabe que é um Deus que só quer o nosso bem. Então, ela confia e ela devolve o fruto para a árvore. E esse fruto é a nossa redenção. E porque esse Deus pagou o preço do nosso resgate, sabe quando uma pessoa é sequestrada? Então, nós fomos sequestrados pelo demônio. Mas como esse Deus pagou o preço do nosso resgate, ele nos comprou. Nós éramos escravos, ele nos comprou. Então, ele recebe o título para nós de nosso Senhor. Não é o Senhor que compra o escravo? É ou não é? Sim. Então, é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu acho que nós acabamos. Veja lá, Ítalo. Deixa eu conferir. Acabou. Vinha, Oi. Jesus tinha um anjo da guarda ou não? Olha, essa pergunta eu nunca tinha pensado na minha vida. Nossa, nunca parei para pensar nisso. Também Nossa, mas essa pergunta é muito eu boa. acho que não, porque ele era Deus, ele não precisava. Quem fez essa pergunta? Eu acho que ele tem sim, senão ele poderia pecar e pro inferno também. Ele escolheu assim. Lavinha, Ah, eu acho que tem que precisar de um anjo da guarda. Gente, um de cada vez. eu não sei o que está acontecendo hoje, mas o áudio de todo De cada vez. o áudio está muito embolado, eu não estou conseguindo entender Ai, vocês. que todo mundo falou tudo junto. Jesus tem todos os anjos, que é a moça das oliveiras. Ele é Deus. Você sabe que eu me lembrei, Clarinha, exatamente disso, do cálice, né? Do anjo sustentando ali, e até mesmo na cruz, né? Os anjos em volta de Deus. Mas eu gostei muito de pensar se, enquanto menino Jesus, se tinha um anjo com ele. Eu vou pesquisar. É, porque a gente pensa assim, né? Não, ele não precisa. Ele é Deus, mas se a gente fosse ver na Bíblia também, Jesus não precisava ser batizado. Só que ele quis dar o falou exemplo. que que tinha Na que... hora que ele foi batizado, ele santificou as águas do batismo. Já pensou todas essas águas pelo mundo inteiro transpirando, evaporando? Se você ver todos os rios, então, são os rios. Bom, Professor gente, Lavínia, oi. o Isaac tá atrás de vocês? Na frente, quer dizer? Isaac tá, ele tá fazendo aula. Ah, Não, É. Pedro. Vocês ouviram agora há pouco ele falando aqui, né? Fiquei brava com ele. Oi. Professor, não. Não atrapalha. Lavinha. Peraí só um pouquinho. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Sabe o que nós vamos fazer agora? Eu vou encerrar. Eu sei que eu amo estar com vocês, mas agora já são 15 para as 4. Preciso ir. João Bosco já vem na porta de cá, na porta de lá, tá me chamando. Vamos fazer assim. Lá no WhatsApp, na linha do tempo, peçam para a mamãe pegar o celular com vocês. Peçam para suas mães. Vocês cresceram, né? Não posso mais falar mamãe. Ah, mas assim, ó, para mim, eu vou ser mamãe sempre do Ítalo. Eu falo para ele me chamar de Ele mamãe. pode falar de mamãe. Não fala mamãe pra mim. já passou. Não, vai me chamar de mamãe para sempre. Não. Eu posso ter 80 anos e vai me chamar de mamãe. Não, Ó, não queira isso, mãe, que eu não vou fazer. ó, então vocês peçam para mamãe, né, pegar a linha do tempo lá, Clube de Literatura. E vocês mandem as perguntas lá que eu vou respondendo depois. Pode ser escrito e pode ser por áudio, tá bom? Outra coisa, semana que vem eu vou
estar internada. Eu vou fazer uma cirurgia. E eu quero que vocês rezem por mim. Vocês vão rezar? Vão? Claro. Sim. Eu não quero perder você. Eu queria estar olha na aula e que você estivesse na próxima aula. Sim. Não, mas na outra semana eu acho que já tá tudo certo de novo. Então, na semana que vem, vocês se reúnam, tá? Rezem o terço da misericórdia nesse horário, tá bom? O Ítalo vai estar junto aqui? Eu acredito que sim, mas como nós vamos estar, eu vou estar fora, a minha mãe vai estar aqui, eu não sei se vai estar tranquilo ou não. Eu espero que ele consiga entrar e rezar o terço com vocês. Combinado? A minha irmã pode mandar o link? Professora? A minha irmã pode mandar o link? Legal, eu achei. Isso. Pode mandar pelo WhatsApp, acho que era isso que vocês perguntaram, né? Então, pelo Adriana, WhatsApp. pode mandar o